estamos aqui no estúdio com o Reinaldo Azevedo. Reinaldo, Foi eu mesmo. Quando o fim do mundo chegar, quem que vai noticiar? Nós estamos aqui no estúdio. Estamos aqui, todos reunidos, sobre, Reinaldo. talvez o fim da República, não Tem sei. uma frase antiga, o Dr. Ives está na escuta, é isso? Começo por agradecer as palavras gentis que ele me dirigiu. Em outras circunstâncias, o e-mail absolutamente comovente. O Dr. Ives certamente lembra daquela frase, né, Dr. Ives, dos nossos colegas de esquerda, que dizia assim, como é que era? Cristo morreu, Marx morreu, Deus morreu e eu mesmo não estou muito bem, não é isso? Então a gente vive o pior dos mundos, quer dizer, se alguém me pedisse um cenário, dizer assim, imagina um cenário horroroso, péssimo, para o país, para tudo, eu não conseguiria imaginar algo tão grave quanto isso que está acontecendo. Evidentemente nós temos um dos maiores juristas do Brasil do outro lado da linha, eu não vou me atrever a tanto. Eu só quero lembrar o seguinte, se aconteceu, né, de o presidente ter condescendido com o pagamento para comprar o silêncio de um preso, se aconteceu, isso aconteceu já com Temer no exercício do mandato. Portanto, não se aplica a hipótese do parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, que impede que um presidente seja processado por atos estranhos ao seu mandato no curso desse mandato. Certo, doutor? Uma interpretação. Portanto, aí sim cabe ao procurador-geral, se ele achar, e me parece que, em sendo verdade, é inescapável que ele apresente a denúncia ao Supremo, e o Supremo, então, vai consultar a Câmara. E é preciso haver a concordância de 66% da Câmara, 2/3 da Câmara, para que, então, o Supremo abra esse inquérito. E aí, isso acontecendo, vai para o Senado, para ver se o Senado, então, vai abrir o processo de impeachment propriamente dito e se há esse impeachment. Tudo isso pode demorar um pouco, né? A questão é, o país aguenta tanta incerteza? O país, amanhã os mercados como estarão? O Brown lembrou há pouco, o Vitor Brown, a questão das reformas, que boa parte das expectativas do mercado hoje estão ancoradas nas reformas. E é claro que essas reformas saem prejudicadas, né? Mas dá-se um discurso para a esquerda que até agora a esquerda não tinha. Né? Ainda que os irmãos Batista venham acusar também o PT e o Lula e não sei o quê, Guido Mantega, agora fica, só que ali está Aécio, foi uma das pessoas que lideraram a luta em favor do impeachment, ali está o Michel Temer, né? Aquele que substituiu a Dilma naquilo que chamaram um golpe. Então o discurso do golpe é falso, mas ganha verossimilhança, né? Neste momento. Há um caminho mais curto, ou dois caminhos mais curtos. Um caminho curto seria o presidente renunciar. E aí, então... Reinaldo, oi? Em primeiro lugar, na verdade, o artigo 86 abre duas hipóteses. Não é? Isso. A hipótese, a interpretação sua do parágrafo 4º é absolutamente correta. Tudo aquilo que foi criado durante aconteceu no exercício do mandato pode ser investigado. Isso. Mas o artigo 86 abre duas hipóteses. A hipótese referente aos crimes de improbidade. Isso. E a hipótese referente aos crimes comuns. Seria utilizado examinado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que representa, de rigor, que nesse caso concreto precisaria se verificar, nós estaremos perante um crime de improbidade administrativa, pode ser inclusive de natureza culposa, improbidade administrativa, pela lei de improbidade administrativa, ou estaríamos perante um crime comum, entende? E esse crime comum, evidentemente, o julgamento seria pelo Supremo, e um julgamento que seria mais demorado do que em relação ao impeachment. Por outro lado, o impeachment me pareceria difícil, porque teria que haver a oposição está reduzida pela própria posição do presidente Lula, que é uma posição fragilizada do ponto de vista, digamos, de apoio dentro do Congresso.
processo. E tem o ato inaugural, né, doutor? Que o presidente da Câmara tem que aceitar, né? O impeachment. Seria mais provável o processo de investigação ou eventual denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal, uma demora que seria, evidentemente, uma demora muito maior pela produção de provas, defesas, só no trânsito em julgado é que ele seria afastado. Agora, a pergunta que eu faço, Reinaldo, seria o seguinte: na prática, isto acontece no momento em que nós estamos com possivelmente uma decisão do juiz Sérgio Moro já no mês de junho, após a entrega das defesas, que a última terá que ser entregue pela defesa dos réus no dia 20 de junho. A JBS foi uma empresa que cresceu exponencialmente no período do presidente Lula e da presidente Dilma, não entende? É uma empresa que fez delação premiada, inclusive com flagrante preparado. Era disso que eu queria falar com o senhor daqui a pouquinho. Direito, flagrante preparado era sempre desconsiderado como prova. E depois que houve o caso do Delfídio, o Supremo tem inovado em nível jurisprudencial, admitindo flagrante preparado, como aconteceu no caso do Cerveró com o Delfídio, entende? Isto é lançado exatamente no momento em que estaria o presidente Lula com maior pressão da imprensa, do Poder Judiciário, etc. Tudo isso me parece muito estranho. Eu me pergunto de uma empresa altamente vinculada com os governos anteriores, altamente beneficiada, cresceu exponencialmente com os governos anteriores, entende? Se isto não estaria em nível de especulação, aquilo que dizia o meu professor de processo penal na Faculdade de Direito, Canuto Mendes de Almeida, uma hipótese de trabalho. Não é muito estranho? É muito estranho, claro que é. Até porque, doutor, se há duas pessoas que lucraram, foram esses dois. A gravação é sempre a prova mais frágil, porque ela pode ser editada, a não ser que ela tenha outras provas para lhe darem solidez. Basta ver que a gravação em si, ela quase sempre é desconsiderada em nível de direito penal. Agora, se ela está lastreada em outras provas documentais, testemunhais, etc., daí ela ganha uma densidade extremamente importante. Eu tenho a impressão que tudo isto, Reinaldo, vai ser examinado pelo ministro Fachin. Eu conheço bem o ministro Fachin, nós somos a mesma academia, na Academia Brasileira de Direito Constitucional, considero um belíssimo jurista e mesmo quando ele foi indicado para o Senado, nós fizemos uma manifestação favorável, ele citou o meu apoio no Senado, sei perfeitamente da extrema cautela, da extrema prudência, entende? Então, eu não gostaria ainda de dar uma opinião antes de ver como é que ele vai enfrentar os elementos que ele tem e que eu não tenho. Que ele recebeu e que nós não recebemos. Que nós recebemos apenas um noticiário de jornal. Doutor Ives, eu queria que o senhor abordasse uma questão relevantíssima, o senhor já tocou nela, mas se estender a respeito. Estamos diante de um flagrante preparado. Em que país do mundo um órgão de investigação grampeia, prepara um flagrante, grampeando ou gravando o presidente da República num flagrante armado e, a ser verdade a transcrição, numa conversa obviamente induzida, porque o Joesley Batista induz o presidente. Claro. Olha, nós estamos pagando lá para o outro. É o caso de Sérgio Machado. Sim, caso Sérgio Machado. O caso do Delcídio, que o doutor lembrou,
há poucas pessoas escaparam, salvo, não sei, mas creio que o doutor Ives pensa a mesma coisa, não sei. Vocês me desculpem, a prisão do Delcídio, que foi absolutamente ilegal. Aquilo, quer dizer, um parlamentar pode ser preso em flagrante, sim, mas aquilo é um flagrante preparado. É uma outra coisa diferente. E, no entanto, foi preso, e, no entanto, se aceitou isso. São heterodoxias que vão se acumulando, né, no processo legal, e contra isso eu tenho me batido e apanhado para diabo. Ainda bem que o doutor Ives foi lá passar uma pomadinha em mim e disse: olha, calma. Passou uma minâncora ali para passar um pouco a dor, né, porque é um descalabro que isso aconteça assim. Você diz isso, o cara que está te ouvindo pensa: mas não interessa, você está defendendo bandido agora, todo bandido. Os dois que estão lá preparando o flagrante são bandidos também ou não, nessa perspectiva? Todos que preparam o flagrante, entende, no tempo que eu estudei direito, e que só havia luminares nas faculdades, e o Supremo só tinha daqueles ministros que inclusive enfrentavam, como por exemplo, durante o regime militar, o Moreira Alves, um Galotti, o Moceiro Amaral de Santos, o Adalto Luz Cardoso, até enfrentaram os militares. Eu tive casos que eu ganhei contra o governo naquele período, casos que eram paradigmáticos, né? Então, a impressão que eu tenho é que, naquela época, o flagrante preparado era sempre desconsiderado. O flagrante preparado não tinha valor, não tinha densidade. Mas nós passamos, depois que 3 ministros, que eram grandes ministros do Supremo, deixaram no mesmo mês o Supremo Tribunal Federal, em que outros ministros foram indicados e todos são muito bons, mas eles perderam a noção de conjunto. Hoje o Supremo é constituído de excelentes juristas. Eu tenho livros escritos com a maior parte dos ministros do Supremo e tenho um grande respeito e admiração por eles, mas o Supremo deixou de ser um órgão colegiado e passou a ser um órgão de individualidades. E mais do que isso, a televisão, eu tenho dito isso a eles, isso que eu estou falando agora na Jovem Pan, eu disse a eles que eu tenho liberdade, tenho amizade, sou muito mais velho do que eles, entende, de dizer, o ministro Fachin, por exemplo, tem a idade do meu filho, que é o presidente do nosso Superior do Trabalho, né? O ministro Gilmar Mendes, que eu conheci, ele está com 61 anos, eu estou com 82, então eu vi bem essa mudança. Então, apesar de serem excelentes ministros, todos eles com uma obra jurídica sólida, o Supremo perdeu, digamos, o colegiado que representava no passado. E eu tentei a primeira vez no Supremo em 62. E a partir daí, com a televisão tornando, portanto, uma exposição muito maior perante o público, nós passamos a ter um ativismo judicial. Isso. Eu tenho denunciado em artigos. Eu também. Inclusive em homenagem a ministros em que eles me pedem para fazer homenagem, eu faço menção ao ativismo. Há um ativismo judicial em que eles passam a legislar. Exato. Em vez de serem apenas legisladores negativos. Isso trouxe uma insegurança jurídica muito grande. Hoje eu tenho muito menos segurança em dizer que a lei se interpreta dessa forma do que eu tinha quando eu comecei a advogar, em que sabia perfeitamente de que maneira os ministros iam julgar cada um dos pontos que estavam na Constituição, nos códigos de processo civil, processo penal, etc. Então, isto trouxe uma instabilidade muito grande. Exato. Agora, no caso concreto agora do presidente Temer, entende, o que eu vejo de positivo é na figura de quem está para pedir a investigação. Eu acho que ele pira uma investigação, porque os fatos denunciados têm que ser investigados, mas ele será extremamente cauteloso e prudente na condução do processo. Porque, indiscutivelmente, sendo presidente da República, da forma como ele foi gravado, entende? A maneira como
esses cidadãos que, enfim, para fazerem delação premiada, se percebe que eles, enfim, estariam entre as 10 pessoas mais íntegras em nível empresarial do país. Não, eles não estariam fazendo delação premiada, entende? Então, faz com que tudo isto tenha que ser levado em consideração, principalmente no momento do Brasil, em que o Brasil estaria saindo da crise, em que as medidas tomadas, todas elas são medidas corretas do ponto de vista econômico, do ponto de vista para investimento, do ponto de vista de gerar emprego, do ponto de vista de derrubar a inflação, do ponto de vista de derrubar juros, do ponto de vista de gerar expressão de esperança para o povo brasileiro. Então, isso vem num momento extremamente terrível para o país. Não, é muito grave, isso, né? Acho que vai ser levado em consideração também pelo ministro Fachin, que não deixará de procurar a verdade material, mas procurará com cautela e não sendo pressionado pelas emoções populares. Olha, esperemos que sim, né, doutor, porque de fato a situação, o país passa por uma situação muito difícil e as perspectivas são muito boas, né, dadas as dificuldades vividas. E evidentemente isto vem atrapalhar de uma maneira, enfim, mudar um pouco a rota que estava mais ou menos desenhada para o país, né? E lamento muito, sim, de fato, que as coisas tenham sido feitas dessa maneira, né? Parece haver uma determinação, o senhor fala, levanta a possibilidade, especula a possibilidade de haver uma conexão entre a iminência da condenação de Lula e ter vindo à luz esse negócio com essa força, com essa rapidez, né? A delação deles tem alguns dias apenas, enquanto outros negociam durante muito tempo. Então me parece a mais rápida de todas. Sim, me parece que há uma determinação de simplesmente, e o Ministério Público já expressou esse desejo, por meio de alguns de seus procuradores, de refundar a República, como eles dizem. Refundar a República significa vamos eliminar praticamente toda a classe política aí, em nome de uma certa novidade que não se sabe muito bem para onde vai. Acontece que essas coisas têm preço. Acontece que isso não é uma tese, né? Isso não é uma tese. As pessoas padecem com isso, né? Os brasileiros vão pagar o pato. Quer dizer que tem que deixar fazer corrupção? Não, evidentemente não, né? Mas todos nós sabemos que poderia ser feito com método e poderia ser feito respeitando os parâmetros legais, e eu acho que muitas vezes isso não está acontecendo, e está havendo uma administração política da investigação e da denúncia. Não, e tem havido muito abuso do Ministério Público, que na prática eu tenho muita admiração pelo papel deles enquanto Ministério Público, mas a impressão que eu tenho, também tenho dito isso a eles, a muitos procuradores em artigos que eu tenho escrito, eles não são o maior poder da República. Cuidado, hein, doutor Ives, o senhor vai ficar com fama de comunista, hein? Eu fiquei com fama de comunista por causa disso. Como? O senhor vai ficar com fama de comunista, porque eu ando dizendo que eu virei comunista agora, porque eu de vez em quando critico o Ministério Público. Eu tenho dito isso há muito tempo. Aliás, desde a Constituição, nos meus comentários, eu declarei que o Ministério Público tem uma importância relevantíssima, não superior à da advocacia, que o direito de defesa é o maior direito numa democracia, e o Ministério Público, na dúvida, acusa, enquanto que a advocacia tem a defesa do devido processo legal que na ditadura não tem. Mas eu reconheço um papel, mas eles não são o maior poder da República. Eles não são aqueles que têm a única verdade e a verdade que eles possuem. Exato. E muitas vezes, para tentar obter o que eles consideram um honesto objetivo, eles fazem abuso. Sim. A impressão que eu tenho, isso eu tenho escrito nesse sentido, de que tanto o abuso do judiciário, quando entra no ativismo judiciário, quando passam a ser legisladores, quanto o Ministério Público, quando pretendem cinematograficamente
demonstrarem fulano, beltrano, ciclano, e não exercerem a sua função com a discrição própria que deveria haver em qualquer processo judicial, eu tenho a impressão que tudo isso terá que ser ponderado. No Brasil, se nós pretendemos uma democracia autêntica, uma democracia real, poderes têm que ser equilibrados. A advocacia e o Ministério Público não são senão funções essenciais da administração da justiça. É assim que está na Constituição. No mesmo nível, a advocacia e o Ministério Público como funções essenciais à administração da justiça. São 3 os poderes, e esses poderes seriam harmônicos e independentes, e não com invasões de competências. Eu tenho também denunciado em artigos, livros, conferências, mas eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um período em que o denuncismo passou a ser o elemento, entende, que conduz praticamente a democracia brasileira. Isso é um perigo, porque nós perdemos a ponderação, a tranquilidade, o exame em profundidade e a busca da verdade verdadeira, aquela que decorre dos fatos e não das emoções, não? E você tem, Reinaldo, eu te chamo de você porque você é muito mais jovem do que eu. Deve. Porque senão eu deveria te chamar de professor também. Mas o que eu digo é o seguinte, tem se denunciado, eu tenho que pessoas de bom senso mostrar que temos que procurar a verdade, mas pelos caminhos, enfim, em que ela surja e não procurando atrair a vontade popular, as emoções populares. Agora eu vou lhe dizer, viu, doutor, tem sido difícil, tem que ter o couro duro, para resistir, porque o direito do alarido, né? Esse direito do alarido, eu acho, assim, aqui os colegas talvez conheçam, mas houve uma corrente no direito chamado direito achado na rua, né, que era o professor Lira, não é isso? Que era um mestre de esquerda. Então o direito achado na rua não é o direito, eles chamavam gente como Ives Gandra Martins, Gilmar Mendes e outros, eles chamavam de catedráulicos. Catedráulicos no seguinte sentido, é gente que quer falar do direito, mas na verdade está só defendendo, são áulicos da burguesia e não sei o quê. Então teve essa corrente de esquerda do direito que defendia que a justiça verdadeira é aquela que a rua pede, né? Então, nesse sentido, o maior jurista do mundo teria sido Marat, né, doutor? O revolucionário francês, não é isso? Que a primeira coisa que ele pensava sempre que alguém era acusado, dizia, corta-lhe a cabeça. A rainha de copas da Alice, né? Corta-lhe a cabeça. Uma vez um adversário dele disse uma frase deliciosa sobre ele, né? Deem um copo de sangue a este canibal que ele está com sede. Então, isso teve... E, infelizmente, isto... deixou de ser coisa de um nicho ideológico. Né? Tá mais amplo. É exatamente essa ponderação, Reinaldo, que tem que se fazer, e tem a impressão que temos que ter a tranquilidade, o bom senso. Sim. De, nada obstante toda essa emoção, e agora os canais de televisão, as rádios, etc., fazendo isso como uma grande manchete, que algumas cabeças ponham serenidade e digam que tem que pensar com tranquilidade. Eu tenho a impressão que o senhor tem feito isso muito bem, isto eu digo com muita tranquilidade, disse hoje de novo no Pan de Manhã, sim, e disse em carta para você, sim, e tenho a impressão que você pega, por exemplo, na Ordem dos Advogados. Nós temos diversos advogados que também têm ponderado isso, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, tendo o próprio presidente Marcos da Costa aqui em São Paulo, no sentido de que, enfim, o direito se faz com a verdade real, né? O direito se faz com a aplicação da lei. A lei não é aquilo que nós decidimos de acordo com as nossas simpatias e antipatias. Exatamente. Nós decidimos de acordo com o que está. A lei pode não me agradar, nem por isso eu tenho que descumpri-la, entende? Ou a lei pode me
me agradar e daí fazer com que ela tenha uma repercussão maior do que a sua exata dimensão. Tenho a impressão que a ponderação nesse momento, e nesse momento, principalmente, em que todos estão assolados com as notícias, nós temos que continuar dizendo com tranquilidade que a verdade só se procura e só se encontra se nós utilizarmos os caminhos corretos da lei e da Constituição. Exatamente, não doutor. através da emoção. E acho que você tem feito muito bem. Muito obrigado razão, mais uma vez. Reinaldo, Obrigado também por essa entrevista e deixo para o senhor encerrar, queria lembrar uma frasezinha aqui, que outro dia no meu programa de rádio até brinquei com os meninos aqui presentes, dos 3 meninos daqui presentes, são meninos. Sim. Porque, doutor, o senhor me disse que eu tenho, vamos um pouco mais novo, eles aqui têm 20, 22, 25 anos, né? Então, tudo menino, mas muito sabidos. A Manon Roland era uma revolucionária francesa, só que não era jacobina. E ela foi condenada à guilhotina, e aí ela teria dito a caminho da guilhotina, eu até brinco com a frase, né? Porque eu digo, pessoa que vai perder a cabeça, como é que faz uma frase como essa? Ela disse, ó, liberdade, quantos crimes se cometem em seu nome? Né? Eu não sei, se eu fosse perder a cabeça, eu ia estar menos fraseológico do que isso. Agora, eu quero dizer, doutor, que hoje a gente pode dizer de algum modo, né? Justiça! Quantos crimes se podem cometer em seu nome, às vezes? Veja o seguinte, na Revolução Francesa, o que me impressiona é que os ideais da Revolução Francesa, de fraternidade, igualdade, liberdade, o Kant, que foi contemporâneo da época, embora nunca tenha saído da sua região, ele dizia o seguinte, os ideais estavam muito acima dos próprios idealizadores. Eram muito superiores à compreensão. E quando Robespierre assume em 1792, ele foi denominado a Era do Terror, o que ele faz? Ele substitui os tribunais judiciais por tribunais populares. No tribunal popular, qualquer um que denunciava, imediatamente o cidadão era guilhotinado. Né? Lavoisier foi guilhotinado, Guillotin. O próprio, né? O inventor da máquina, né? E o próprio Robespierre. Entende? Num dos únicos momentos em que o terror foi justo. 1794. Então, ter ponderação nesse momento é fundamental, porque todos estão, evidentemente, com uma vontade de vingança, vamos fazer justiça. Não, é verdade. Com as próprias mãos. Terrível. Nós teríamos linchamentos públicos se dessemos ao povo o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos. Muito bem. Doutor Ives, muito obrigado por essa aula dada aos ouvintes da Jovem Pan. Uma aula não só técnica, mas também uma aula do ponto de vista da ética, do espírito das leis, do espírito da república, do espírito da democracia. Né? Doutor Ives lembrou muito bem, né? Direito de defesa só existe nas democracias. As ditaduras têm direito de acusação sempre. Não é isso, doutor? Então, oposição só existe na democracia. Governo também existe nas ditaduras. Né? Então é preciso a gente tomar muito cuidado. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez, somos um grande abraço. Eternamente gratos ao senhor. Muito obrigado. Até.